A gente chamou de escatologia de Jesus, porque foi baseada no discurso escatológico de Jesus. E eu queria só fazer umas introduções, umas noções introdutórias, só para a gente situar essa passagem, e vou ser bem breve. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a noção de conhecimento bíblico que o judeu tem é bem diferente da nossa. Provavelmente, qualquer criança judia de 11 anos conhece o Velho Testamento melhor que qualquer um de nós. Porque toda criança aos 6 anos de idade, ela vai entrar na chamada Casa do Saber, ou Beit Sefer, e ele vai aprender todo o Pentateuco e os livros dos proféticos. Nesse período, inclusive, eles vão decorar o Pentateuco. Você tem noção de que uma criança de 10 anos sabe Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio de cor. De modo que, quando você conversa com um judeu e fala qualquer coisa da Bíblia, ele sabe aquelas passagens. A criança, depois dos 10 anos, ela podia ir para casa, aprender o ofício dos pais, ou se ela fosse muito inteligente e se destacasse, ela seria convidada por um rabino para integrar a escola rabínica daquele mestre, e aí ele se tornaria o famoso talmidim, o discípulo, aquele que andava junto com o rabino. Outra coisa que eu queria deixar aqui, para a gente ter uma interpretação, então, do contexto, é que aqueles discípulos que muitas vezes a gente olha com certo preconceito quando eles fazem alguma pergunta, porque a gente fala assim, nossa, cara, você parece que faz umas perguntas fora de questão, parece que eles não entendiam. Não, pelo contrário, eles sabiam muito bem o que eles estavam perguntando. Porque todos eles foram, até 10 anos de idade, eles foram instruídos na lei e nos profetas. Então, isso é muito importante a gente ter em mente para entender, quando lá no capítulo 23 para 24, quem fez a tarefa viu que chegou uma hora que os discípulos conversaram com Jesus e fez para eles uma pergunta. Quando é que vai acontecer essas coisas? Que sinais nós teremos que vai chegar o teu reino e que o mundo vai acabar? Porque eles viram as coisas acontecendo ali diante deles e criaram uma expectativa. Qual era o contexto histórico que o judeu estava vivendo? O judeu é um povo marcado por julgo e dominação estrangeira. O judeu ele foi escravo no Egito, na Assíria, na Babilônia, na Pérsia, na Macedônia, e depois o Império Romano escravizava eles dentro do quintal deles. Só aí nós estamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 julgos estrangeiros. E nós vemos que toda a literatura veterotestamentária, que faz menção ao Messias, o povo judeu esperava esse Messias como um cara que viria para livrá-los, justamente desse jugo, dessa dominação, dessa escravidão. Por isso que muitas vezes Jesus era esperado como se ele viesse como um revolucionário. E quando ele veio pregando o amor, veio pregando o perdão, isso decepcionou a muitos que não entendiam o plano. O texto que a gente tinha de tarefa, ele é longo, são 5 capítulos, mas eu vou só passar um panorama para vocês. Ele começa com o evento da entrada de Jesus ali a entrada triunfal em Jerusalém, e tudo isso tem um sentido do porquê Jesus entrou ali com um jumentinho. Ali em Isaías, capítulo 62, 11, o que acontece? Mateus, quando ele cita isso, ele vai conjugar 2 versículos do Velho Testamento. Ele vai pegar uma parte de Isaías 62, 11 e conjugar com Zacarias 9, 9. Ele vai dizer assim, o primeiro texto, Isaías 62, 11. Eis que Jeová fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Dizei à filha de Sião, eis que vem o teu Salvador, eis que o seu galardão está com ele e a sua recompensa diante dele. E Zacarias 9, 9 diz, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo, vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho cria de jumento. Percebe que essa parte que está em amarelo é a parte que está no livro de Mateus, é uma junção desses 2 versículos. O fato de Jesus estar naquele momento, entrando na cidade, num jumentinho, ele é muito simbólico. Se vocês leram ali as passagens, vocês vão ver que Jesus já era famoso, já estava lá no final do seu 3º ano de ministério, a fama dele tinha corrido, o Império Romano já queria saber quem era ele, o pessoal dos saduceus, os fariseus, já odiavam a Jesus por conta da pregação dele, e ele já estava tomando uma posição de autoridade. E o judeu, como ele conhece muito bem a Bíblia, a hora que eles viram Jesus chegando em Jerusalém, e ainda mais montado num jumentinho, na hora eles falaram assim, é o Messias. E como que era o Messias que eles esperavam? Um Messias de guerra, que fosse livrar eles do jugo romano. Então, de repente, Jesus vem, adentra a cidade, ele é aclamado, Hosana, salva no Senhor, que é o sentido de Hosana. Aí, de repente,
Jesus desvia, em vez de ir em direção ao exército romano, porque eles esperavam que ia acontecer alguma coisa ali muito grande. Jesus, sei lá, pela palavra dele, ia derrotar o império, né? Afinal de contas era o Messias. Jesus desvia e vai para o templo. Aí eu fico imaginando o discípulo, né? Fala assim, não, Jesus, não é para lá, não, é para cá, ó, o exército está aqui, você está indo para o templo. Mas Jesus vai para o templo, porque ele não tinha que consertar nada com o Império Romano, ele tinha que consertar começando de casa. E começar mais de casa do que pelo templo era impossível. Então a gente vê que em seguida tem alguns eventos que vão culminar com aquela pergunta de quando viria o final dos tempos. Jesus, ele vem, ele faz a purificação do templo, tira os cambistas que estavam ali, briga com o meio mundo, tira a fonte de renda dos saduceus, porque eles usavam aquele comércio, por isso que os saduceus ficam bravos com Jesus. Aí começa uma série de embates entre os fariseus, entre os mestres da lei, saduceus, tentando perguntar coisas para Jesus, para tentar pegar Jesus de calças curtas em alguma coisa, só que Jesus é mais inteligente que eles, como era de se esperar. Eles fazem uma pergunta para Jesus falar do sinal que haveria, e ele fala assim, eu te respondo, se vocês me responderem uma coisa primeiro, qual a natureza do batismo de João? Essa pergunta quebrou a perna dos mestres da lei, porque provavelmente o povo inteiro estava vendo essa pergunta, e o povo amava João Batista, ele era tido como um profeta, e era extremamente respeitado em Israel. Estava até, inclusive, acho que preso nesse momento, ou seja, já não tinha morrido. Aí então, eles foram e conversaram entre eles assim, não vamos dar resposta não, porque se a gente falar que o batismo de Jesus, que o batismo de João era do céu, a gente vai dar asa para Jesus, porque ele falava que Jesus ia depois dele e que ele era o precursor. Se a gente fala que o batismo de João não era dos céus, era da terra, essa população inteira vai se revoltar com a gente, porque eles acreditam que João é um profeta. Então Jesus já mostra que ele tinha uma capacidade muito superior ao dos saduceus e aos dos mestres da lei para debater. E aí em seguida ele vai falando algumas palavras, e se você pegar o capítulo 23 de Mateus, é só burdoada. Ele fala aponta o pecado de todo mundo, aponta os defeitos daquilo que eles estavam fazendo, as iniquidades, os roubos no templo, a profanação, e aí ele é questionado pelos saduceus a respeito da ressurreição, porque o saduceu não acreditava na ressurreição. Aí depois ele faz uma última censura aos mestres da lei e fala, olha, aí está até o versículo Mateus 23, 37 e 39. E aqui é uma passagem escatológica fantástica que a gente tem que ter em mente. Ó. Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Aí você vai falar assim, como assim não vai ver ele mais? Ele depois não foi julgado, ele não foi crucificado, e eles viram a Jesus, mas nunca mais viram Jesus dessa forma, como rei, porque ele adentrou a cidade como rei, depois eles viram ele crucificado, e dessa forma, como rei, na vinda de Jesus, no segundo advento, eles só virão a Jesus quando declararem com a própria língua, que bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É a próxima vez que eles vão ver a Cristo. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou avançando aqui por causa do tempo. Então, Jesus, depois de quebrar o pau ali dentro do templo, pega e sai. Aí eu fico imaginando a frustração dos 12, né? Jesus, a gente, era hoje. Você tem que aproveitar. A população está aqui reunida na frente do CMO, pronta, né, para ver você destruir os romanos, e você, em vez de aproveitar a oportunidade, você vira ali para o templo e descarrega, né, nos mestres da lei. Até mostram para Jesus, olha, a beleza do templo, né, as pedras, né, inclusive tem uma pedra lá que mede 17 metros de comprimento sem emenda, pensa o tamanho da pedra. Aí Jesus vai e fala assim, ó, vamos ali no Monte das Oliveiras e vamos conversar. Monte das Oliveiras, que depois seria, mais tarde, o lugar em que Jesus seria assunto aos céus. E, para alguns, o lugar físico onde ele vai voltar. Então, o Monte das Oliveiras ele é muito simbólico e nada melhor para tratar sobre escatologia do que conversar no Monte das Oliveiras. Então, é nessa hora que os discípulos mais chegados chegam até Jesus e falam assim, ó, Jesus, quando é então que essas coisas vão acontecer? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? E essa pergunta, Jesus responde já fazendo uso de uma expressão, de uma questão chamada as dores do parto. Ele vai pegar uma linguagem escatológica do Velho Testamento, não era novidade para os discípulos, Jesus comparar aquele momento às dores de parto, porque isso Isaías e Jeremias já tinham feito. Ali está as passagens, se vocês quiserem bater uma fotinha para não perder, que isso não está na apostila essa parte. É as passagens em que você vai extrair
o contexto das dores de parto. Na primeira passagem, Isaías 26, 16 a 21, era um contexto de saída do cativeiro babilônico, em que as dores de parto fazem menção à ressurreição em conexão com o fim dos tempos. Nessa segunda passagem, o nascimento da criança representa a restauração de Israel, e por tabela, a restauração de todos os povos, e na passagem de Jeremias, o período de angústia de Jacó representa a grande tribulação. Então, quando ele começou a falar de dores os dores do parto, os discípulos automaticamente já ligaram o seu alerta, vai falar a respeito de escatologia, vai falar a respeito do fim do mundo. E aí, Jesus começa a descrever, durante vários versículos, vários sinais que vão acontecer. São ao todo 13 sinais. Nem todos estão descritos em Mateus, alguns estão escritos em Lucas, se vocês quiserem também tirar foto. São 12 sinais negativos e um sinal positivo. Dentre os sinais negativos é que vai haver um período de engano, conflito étnico, peste, terremoto, ódio aos crentes, sinais no céu, iniquidade, conflitos relacionais. Só que tudo isso acontecendo, tudo de uma vez, a nível global e com máxima intensidade. Por isso é chamado de tribulação. Mas nesse caso ainda é o começo da tribulação. O evangelho, então, o sinal positivo é que o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Aí, como não tem muito tempo, eu não vou poder avançar muito, mas aqui tem dois posicionamentos. Algumas pessoas acham que essa pregação do evangelho será feita por nós, homens. Nós vamos alcançar com a pregação do evangelho todas as pessoas. Uma visão bem pós-milenista, né? Uma visão muito otimista. Mas no livro de Apocalipse 14, 6 e 7, a gente tem uma outra ideia a respeito de como que esse evangelho vai ser pregado. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Como pela própria concepção do versículo, você vê que era esse fato, né, da proclamação por anjos seria antes da vinda de Cristo, porque senão não haveria oportunidade de salvação, né? Então, como nós já avisamos, o livro de Apocalipse é simbólico. Nós podemos interpretar que esses anjos são os santos, né? São os crentes, ou que são anjos de verdade que vão pregar até a vinda de Jesus. Aí então vem a grande tribulação, que a gente já sabe o que é, e Jesus faz um alerta ali. Ele começa já falando: cuide para que ninguém vos engane, porque haverão muitos que tentam se passar por mim, que vão encher o ouvido de vocês de ladainha, e vocês estejam preparados para não cair nisso. É o que aconteceu, infelizmente, com essas pessoas aqui. Esse camarada aí com cara de meio falastrão é o Jim Jones. E esses aí é uma foto de parte dos corpos das pessoas que morreram naquele suicídio coletivo. Uma cena bem lamentável. Isso aconteceu há 40 anos. Pode ser tido já como um sinal fora de época. Imagina quando chegarem os sinais que vão ser piores do que isso. Cenas dessas poderão acontecer em muito maior quantidade. Quando que vai instalar a grande tribulação? Deixa eu voltar aqui. Essa passagem talvez seja a mais complexa. Porque se a gente lê ali as passagens de Daniel 8, de 11 a 14, Daniel 9, 27, Daniel 11, 31, nós vamos ter a impressão de que o templo foi reconstruído, porque a subida do anticristo vai ser quando ele fizer cessar o sacrifício no templo. Nós não temos templo atualmente. Pode ser que ele seja reconstruído? É complicado, porque onde está o templo hoje é uma mesquita gigantesca, de domo amarelo. Toda vez que você vê fotos de Israel, você vê o Muro das Lamentações, e lá atrás aquele domo dourado, aquilo é uma mesquita, que é onde ficava o local exato do templo. De qualquer forma, a Bíblia fala que num determinado momento vai acontecer uma reconstrução do templo. E isso faz parte, no meu entender, da primeira semana ali, da primeira parte da tribulação. Porque o anticristo ele vai surgir não como mal, ele vai surgir fazendo uma grande paz na terra. Nada impede que, por articulação do anticristo, ele consiga convencer o muçulmano a deixar aquela área para o judeu, ou ter uma brilhante ideia de construir um templo ecumênico que sirva ali para cristãos, para muçulmanos e para judeus. Nós não sabemos o que pode acontecer, mas o certo é que no momento em que esse sistema se apoderar, e que esse homem, né, levantado pelo sistema, se declarar rei e fizer cessar o sacrifício no templo, aí está marcado o início da grande tribulação. E aí vai ser startado esses grandes eventos apocalípticos. E para encerrar, alguns conselhos. Vigiem. Mateus 24, 42. Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor.
Marcos 13:33. E uma vez que vocês sabem quando virá esse tempo, vigiem, fiquem atentos. E Lucas 21:34-36, tenham cuidado, não deixe seu coração se entorpecer com farras e bebedeiras, nem com as preocupações dessa vida. Não deixem que esse dia os pegue desprevenido como uma armadilha, pois esse dia virá sobre todos os que vivem na terra. Estejam sempre atentos e orem para que sejam considerados dignos de escapar dos horrores que sucederão e de estar em pé na presença do Filho do Homem. Amém?